muito, né, Com doutor? certeza. E olha como uma doença comum, de 1 a 2% da população tem epilepsia. A grande questão é que toda doença que envolve saúde mental, que tira você da consciência, assusta muitas pessoas, né? Então, quem vê alguém tendo crise, né, dá um grito, porque comprime o diafragma, né? A pessoa perde a consciência, ela se debate, então é uma imagem muito forte, né? Mas o que acontece? É como qualquer outra doença, né? O nosso cérebro coordena todo o nosso corpo. Ele, às vezes, ele trabalha com circuitaria elétrica. Por isso que a gente chama eletroencefalograma, que nem o coração, né? Eletrocardiograma, né? E essa circuitaria elétrica, às vezes, tem um defeitinho, que pode ser por um tumor, por um AVC ou de nascença mesmo, e isso dá uma descarga elétrica. E aí dá o curto-circuito. Por isso que é tão chocante, né? Interessante, doutor. E a gente consegue visualizar em exames esse tipo de coisa, essa diferença, doutor? Consegue. Por exemplo, para você ter ideia, durante o dia, nosso cérebro ele modifica. O eletroencefalograma ele observa. Então, tem ondas quando você dorme, quando você está mais cansado, quando você está mais ativo, quando você sonha, né? No caso de quem tem epilepsia, ele tem um foco. Antigamente, até o pessoal falava, fulano tem foco. É justamente isso. Tem um local que o cérebro tem uma desorganização. E é ali que predispõe no momento que ele tem crise. E existem tipos, doutor, de epilepsia? Existem sim. Tem a epilepsia que chama parcial. Parcial por quê? Porque ela começa num lugar e fica ali numa região. E tem a generalizada, que é quando a pessoa perde toda a consciência, que é esse tipo clássico, né? Que a gente chama tônico, clônico generalizado. A pessoa se bate, cai. Na parcial, não. Às vezes ela tem um apagão e podia estar conversando com você e deu uma parada. Daqui a pouco continua, então às vezes as pessoas nem percebem. Nossa, doutor, essa coisa de atenção, às vezes as pessoas falam lá, fulano foi pra Nárnia e voltou. É isso mesmo. Às vezes pode ter uma epilepsia. Pode ser. É mais comum em criança, né? Mas normalmente a família não, tem alguma coisa estranha. Existem pessoas, por exemplo, a gente já falou até uma vez do TDAH, que é diferente, a pessoa não consegue concentrar. Então, às vezes está em outro mundo, mas é porque está pensando em outra coisa, é um pouquinho diferente. Mas geralmente essa pessoa no final ela concorda com alguma coisa do meio que você falou, então você consegue entender, A né? outra ela fica perdida mesmo, porque é como se ela tivesse sumido e voltado. Um apagão. Um apagão. A gente tem duas imagens aqui, Perfeito. doutor, que acho que mostra essa diferença. Coloca pra gente, dedo cérebro, uma generalizada. É isso, né, doutor? É isso mesmo, tá vendo? A focal, então vai depender, eles botaram ali na região temporal. A gente tem aqui nosso cérebro, cada local tem uma função. Então, se for na área motora, às vezes a pessoa só perde o controle do braço. O braço começa a tremer. Se for uma região, como mostra ali, às vezes uma região temporal, às vezes a pessoa tem uma sensação ruim. Algo estranho está acontecendo, né? Tem até pacientes que têm gargalhada, porque é uma área responsável pelas emoções, então ela sente uma emoção muito forte. Então, a depender de onde foi, sintoma diferente. Na generalizada, não. Porque como ela generaliza, a pessoa perde o controle do corpo e acaba desmaiando, se debatendo, tudo isso.